Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui conosco, comigo, meu esposo, o irmão Alan, a irmã Daniele aqui, para a gente compartilhar com vocês o assunto de hoje. E vos expulsarão das sinagogas. O que é que vocês acham desse tema de hoje? Ele está muito interessante e eu convido a você para ficar conosco até o final, tá bom? Papel e canetas em mãos, para que vocês anotem os textos, como eu sempre falo aqui. A gente traz o assunto bem resumidamente, para que fique em vocês o interesse de estudar ainda mais sobre o assunto, tá bom? Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, convido você para se inscrever ao primeiro Congresso Missionários que será realizado aqui em Pernambuco em novembro, nos dias 10, 11 e 12. Não deixe de participar. Tenho plena certeza que assim como vai ser uma bênção em nossas vidas, também vai ser uma bênção na sua vida também. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que todos possam estar junto conosco naquele dia, tá bom? Então vamos para o estudo e eu convido agora o nosso irmão Alan para que ele possa orar. Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor por nos conceder novamente mais um dia de vida e nos conceder a oportunidade de estudarmos e ministrarmos a Tua Santa Palavra. Queremos rogar a presença do Teu Espírito Santo para que Ele seja o nosso professor e para que Ele nos use ao ministrar a Tua Santa Palavra. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de iniciarmos, eu quero deixar um recado também para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que tiver vídeo novo você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe também com outras pessoas, tá bom? Então vamos para o estudo? Então vamos lá. O estudo de hoje ele é uma introdução a alguns assuntos que a gente vai abordar. Esse estudo, o que a gente vai apresentar aqui, a gente vai entender melhor com o próximo tema, que virá no próximo podcast. O próximo podcast a gente vai abordar sobre as duas alianças, né? A gente vai abordar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. As duas alianças, a aliança da liberdade e a aliança da escravidão. Essas duas, uma delas causa esse problema que a gente vai explorar nesse assunto. Só que por que eu deixei o contrário, né? Por que eu não abordei primeiro a questão das duas alianças? Porque eu acredito que quando a gente se depara com esse tema desse podcast aqui, a gente vai entender que isso é tão mal compreendido entre o povo de Deus, que como a gente costuma falar aqui em Pernambuco, é levado no banho-maria, né? Ou seja, vai se empurrando e se achando que é normal. E isso consequência também das pessoas estarem, de maneira moral e espiritual, embriagadas com o vinho de Babilônia, né? E elas fazem as coisas sem perceber. Então o foco do estudo de hoje é mostrar que Cristo disse que o que aconteceu com ele, pelo que ele era e vivia e pregava, como a Bíblia diz assim como Cristo andou, andai vós também, não é? Não é assim? Então, a Bíblia também diz que nós devemos ter a mente de Cristo, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Consequentemente, pensamento não é só ficar pra gente. Não vai ficar ali no subconsciente guardado e aquilo ali não vai se expressar na vida. Então, o que Cristo pensava, ele vivia. A Bíblia também diz, né? Tem um provérbio que diz que assim como o homem pensa, ele é, né? Então, o que ele vivia era o que ele ensinava. Se o que ele vivia e ensinava, e aí ninguém ousa dizer o contrário do que eu vou dizer, estava certo, né? Ninguém ousa dizer que ele estava errado. Ele foi perseguido. E aí, hoje, existe uma ideia de que o indivíduo ele está sendo perseguido na sua denominação, no movimento ali religioso de onde ele pertence, porque ele é uma pessoa problemática. E leva sempre para esse lado, de que o problema está sempre com o indivíduo que está passando por isso.
Mas se a gente for refletir, se a gente tivesse vivido no tempo de Cristo, com essa mesma linha de raciocínio, será que a gente não teria chegado à conclusão de que Cristo era realmente uma pessoa problemática? Né? Que, imagina, você vivendo no tempo de Cristo e vendo sempre os líderes aborrecidos com ele, enfurecidos com ele, e sempre difamando ele, dizendo que ele era perigoso, a tal ponto de chamar ele de Beelzebul, né? Imagina a mentalidade das pessoas. Se hoje a gente tem essa mentalidade, será que não teríamos essa mesma mentalidade no tempo dele? E alguém pode dizer, mas é Jesus Cristo. É comparar. É Jesus Cristo, porque a gente sabe da história dele, né? Porque se a gente tivesse vivido na época... E a Bíblia demonstra que ele, de fato, era Deus em forma humana. E de que ele estava certo. Uhum. Mas se nós estivéssemos lá presentes... O contexto, né? Uhum. Se nós estivéssemos lá presentes... Será que nós aceitaríamos? Sem ter a história já pronta? Né? O relato já pronto? Então vamos primeiro analisar várias coisas que o Senhor nos orientou que iria acontecer com relação ao tema. Porque, embora o tema seja e vos expulsarão das sinagogas, antes de chegar nesse ponto, começa assim. João capítulo 15, versículo 20. Então, antes da gente ler esse texto, esse tema vai ser uma ponte para o próximo tema. As duas alianças, os filhos do diabo, os filhos de Deus, os filhos da liberdade e os filhos da escravidão. E depois a gente vai se focar em um personagem específico que ele se encaixa na profecia do Espírito, profecia que diz que assim, muitos que são hoje estrelas que estão brilhando deixarão de brilhar, se tornarão trevas, né? E a gente vai se focar num personagem que se enquadra exatamente como um exemplo, um representante dessa classe, que é Judas. E esse será o outro tema. E aí você pode pensar, mas Judas nunca foi uma pessoa assim exaltada, querida, bem vista será? Não é hoje, né? Porque não é hoje porque já tem a história. É exatamente o que a gente estava pensando agora. A mesma coisa de Cristo. Hoje Cristo, da boca para fora, é amado, é aceito, né, por muitos. E Judas, da boca para fora, é rejeitado. Mas na prática, as pessoas preferem Judas do que Jesus. E a gente vai ver isso nesse estudo. Quando Cristo aparece ali a Saulo, né? Aí ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia quem? Os cristãos. Ele não estava perseguindo o Cristo Jesus literalmente. Literalmente. Então hoje as pessoas que amam Jesus, mas quando elas perseguem os filhos dele, elas estão perseguindo o próprio Cristo. Então elas na mente delas estão tomando partido contra Cristo. Esse é um ponto. E o outro ponto é, hoje as pessoas, quando elas exaltam e se regozijam com homens que fazem isso, elas estão do lado de Judas. Judas no plural, Judas. Vários Judas que temos hoje. Então vai ser um outro estudo com esse tema. É como o próprio Cristo ele menciona em Mateus capítulo 25, se fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fazeis. Então vamos ler João 15. João 15, 20, palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte. Olha que interessante como que ele começa. Ele começa parecido com um mandamento, né? Qual é o mandamento que lembra? Sábado. O do sábado, né? Quando Deus diz lembrai-vos, é por duas razões. Uma é porque já esqueceu, e a outra é porque vai acontecer. Vai precisar ser lembrado de novo, né? Aí Jesus Cristo diz assim, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Então Jesus Cristo já tinha falado, né, aqui? Ele está recordando. Está recordando, O servo não é maior do que seu senhor. Se eles perseguiram a mim,
também perseguirão a vós. Isso aqui vamos colocar assim, ele está lançando uma dúvida, ele está perguntando, será que vão perseguir a vocês? Não, uma afirmação, né? O que é que vocês acham? Ele está perguntando? Não é uma afirmação. Ele está dizendo, né? Ele está dizendo que de fato isso vai acontecer. Em contrapartida, ele diz assim, ó, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Haverá 2 grupos que lidarão com vocês de 2 formas. É isso que ele está dizendo. Uma classe vai perseguir vocês. E a outra vai ouvir o que vocês estão ensinando, se estiverem de acordo com a minha palavra, irão concordar com vocês. E uma coisa que a gente tem que pensar, porque geralmente quando a gente fala de perseguição, sempre vem na mente das pessoas as profecias dos eventos finais, do tempo do fim, e que serão a perseguição pelos ímpios. Mas Cristo diz assim, se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, a perseguição que as pessoas sofrerão, os filhos de Deus, será idêntica à que Cristo sofreu. E Cristo não era perseguido pelos gentios. Cristo era perseguido pelo seu próprio povo. E o seu próprio povo motivou os gentios a matá-lo. É o contrário, né? Os próprios gentios nem queriam nem se envolver. Geralmente é entre vocês. É entre vocês. Vocês se resolvam aí. Mas o próprio povo de Deus forçava a barra, né? Forçava a barra. Tanto é que levaram Pilatos a crucificá-lo. Isso. E por Pilatos ele não queria. Ele nem queria se envolver. Para ele, tanto faz. Porém, exatamente isso que a irmã falou. O objetivo desse tema aqui, com esses textos, é mostrar de onde a coisa começa. Satanás, ele prepara o caminho. Porque é isso que a irmã estava dizendo. Geralmente, quando se trata desse assunto, é tratado de maneira tão superficial que as pessoas da igreja, elas são levadas a pensar que perseguição vai ser somente na época do decreto dominical. E sempre de fora, né? Tiver leis, isso, de fora. Próxima passagem, ainda em João 15. Agora a gente volta a alguns versos antes. E diz o seguinte. O Senhor Jesus, ele vai orientando o povo para que isso fosse cada vez mais se fixasse cada vez na mente deles de que essas coisas não deveriam escandalizar eles, no sentido de eles terem surpresa com isso, né? Porque aqui diz assim, ó, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. O que é que vocês entendem quando ele diz isso? Eu acredito nessa questão assim da prudência. A gente vê muito isso com o período ali, quando a gente vai estudar no Grande Conflito com os valdenses, né? Que eles não se colocavam, eles eram muito prudentes assim na maneira deles pregarem o evangelho, porque eles sabiam que qualquer passo em falso que eles dessem seria morte. Então a prudência para que a morte deles não fosse antecipada e assim eles pudessem levar a mensagem. Então eu vejo isso como ser prudente dessa forma, né? E não chamar a perseguição antecipada pelo seu erro. Sim, assim, porque aqui a gente tá falando de perseguição no contexto de você ser perseguido pela verdade, né? Uhum. E não por você agir com imprudência, né? Levar mensagens assim que as pessoas ainda não podem suportar nesse contexto. Então, Cristo está dizendo assim, sejam prudentes. Mas aquele na questão que sejam inofensivos no sentido de pureza mesmo. Né? No verso 17 diz assim, mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Veja, isso iria acontecer, né? Isso iria acontecer, porque eles vos entregarão aos concílios. A palavra concílios aqui, essa palavra no grego, é a palavra sinédrio. Essa palavra sinédrio, ela, no contexto religioso, porque ela pode ser usada também para reuniões de assembleias de julgamentos, coisa secular também, mas ela no contexto religioso, que é o caso, ela significa o Grande Conselho de Jerusalém, composto por 71 membros, vis.
escribas, anciãos, membros proeminentes das famílias dos sumos sacerdotes e o sumo sacerdote, o presidente da Assembleia. Então, quando Cristo diz aqui, ó, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios, ou seja, ele está dizendo que chegará o tempo que os próprios da igreja iriam entregar os próprios irmãos para as assembleias e para as comissões e associações. Uhum. Outro texto que as pessoas só aplicam no contexto dos eventos finais, né, da perseguição do decreto dominical, que diz assim, quando vocês forem levados, né, perante, sabemos que também tem essa questão do contexto, assim, dos juízes, os terrestres, né, as autoridades, mas muitas vezes as pessoas também só focam nisso, né, quando estivermos perante os tribunais humanos, assim, né, mas na igreja também está se erguendo tribunais. E isso vai acontecer dentro da igreja. Esses concílios, como o irmão mencionou, vai acontecer dentro da igreja, né? Porque com Jesus Cristo era dentro da igreja dele. Ele não era açoitado nas sinagogas pagãs de outras religiões. E ele não era levado para concílios de líderes de outras religiões. Uma questão também civil, né? Exatamente, uma questão civil. Mas era dentro do povo dele, dentro das sinagogas e com a liderança do próprio povo. Né? Com a liderança do próprio povo. Então ele está dizendo que isso iria acontecer e que seriam açoitados. Quando diz aqui açoitado, essa palavra, quando você vai consultar ela, eu não coloquei aqui, mas quando você vai consultar ela no grego, então aqui veja, essa palavra, eles vos açoitarão, não se refere somente à agressão física. Mas também essa própria palavra ela é usada em outros momentos para agressões verbais também. Calúnias, difamações. Não, a gente tem um ditado que diz que existem palavras que machucam mais do que a agressão física, né? Existem atitudes também que machucam e ferem mais do que a agressão física, que prejudica mais uma pessoa do que se ela tivesse sido agredida fisicamente. Então, quando diz isso aqui, o Senhor está dizendo que isso iria acontecer entre eles. Certo. Vamos continuar. Agora a gente vai para 1 Pedro, a partir do verso 12. Diz assim, ó, amados, nesses textos eu vou deixar mais que os textos falem mais por si só, eu vou fazer breves comentários. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós, para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro, quando falou isso, quem falou primeiro? Cristo já tinha falado ou ele falou primeiro do que Cristo? Sabe? Cristo já havia dito. É óbvio, né? Então, quando Pedro fala, não estranheis, como se coisa estranha vos acontecesse, é como se ele tivesse dito, vocês não lembram o que foi que Jesus Cristo falou? Uhum. Jesus Cristo não falou que isso ia acontecer. Então, por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão se surpreendendo com isso? Né? Agora veja o verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Então veja que ele diz que é uma coisa que para a gente parece sem sentido, né? E é contrário à nossa natureza, que devemos ficar alegre quando a gente estiver sendo perseguido, maltratado, caluniado, né, depreciado e tantas outras coisas. O que naturalmente não é possível para a gente. Uhum. Isso só é possível para um homem que vive no espírito e não na carne. No verso 14, diz assim, ó, se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado. Então, quando ele diz assim, por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado, então quem está desonrando Deus é quem está fazendo isso com vocês. É isso que ele está dizendo. Vocês fiquem em paz,
Porque se você estiver fazendo a coisa certa, porque diz aqui, ó, se sois censurados pelo nome de Cristo. E a gente vai entender o que quer dizer o nome de Cristo. Será que é somente aquelas pessoas, porque Professar Cristo. só dizer que aceita Cristo, que ama Ele, né, que Ele é seu Salvador. E será que é só aquelas pessoas que vivem em países? Porque a gente fica assistindo. A janela assim, 1040, né? a gente fica assistindo na arquibancada, né, vendo aquelas pessoas sofrendo e dizendo, olha, que dó que dá, né? O pessoal tudo sofrendo ali, sendo perseguido e tal, né? Por conta do nome de Cristo, enquanto todo mundo tá tranquilo, né? Uhum. Nada está acontecendo, né? Ninguém sofre nada por Cristo, ou acha que não, né? Porque essa é a impressão do que dá. Mas a gente vai entender melhor essa questão do nome de Cristo, mas daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, no verso 15, diz assim, ó, mas que nenhum de vós padeça como homicida. João, na epístola dele em 1 João, no capítulo 3, vamos abrir o capítulo 3 de 1 João, bem rapidinho. 1 João, três, quinze. 15. Porém, vamos ler o 14. Não, vamos ler o 15 primeiro e depois o 14. O 14 vai explicar o 15. Vocês vão entender. Quando diz aqui, ó, no verso 15 de Pedro, de 1 Pedro 4, diz assim, mas que nenhum de vós padeça como homicida. Naturalmente, qualquer um de nós vai pensar, claro que eu então não estou matando ninguém, né? Uhum. Então por isso eu não vou passar. Então não me enquadro Não nessa é pra classe. mim, né? Isso não é para mim, essa advertência. Agora veja o que é que diz aqui em 1 João 3, 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. A mesma palavra, né? Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Agora, por que um indivíduo que odeia o irmão, diante de Deus, ele é considerado homicida? Existe uma explicação que é dada, geralmente. Uma delas é dada. Outra explicação, ela está no verso 14, e ela nunca é falada. A que é dada, geralmente, para explicar esse verso aqui, e é verdadeira, tá? Não estou dizendo que ela é falsa, não. Mas ela é parte da explicação. É porque, como diz o Espírito de Profecia, o indivíduo, ele não mata por falta de oportunidade. Ele odeia, mas se ele tivesse a oportunidade, Ele matava. ele matava. Porém, no verso 14 diz assim, ó, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Agora veja o que é que ele diz, ó. Aquele que não ama o seu irmão, acontece o quê? Permanece na morte. Aí agora veja o verso 15 de novo com essa informação. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Ele é homicida de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Ou seja, é um suicida. Uhum. Ele está matando a quem? Assim mesmo. Assim mesmo. Por quê? Porque quem não ama, naturalmente odeia, O ódio é pecado e o pecado gera morte. gera morte, permanece. Ou seja, está ainda sujeito à morte eterna. Consequentemente, está se suicidando. E ele é homicida de quem? De si próprio. Dele mesmo. E Deus, o corpo dele, a vida dele pertence a si? A minha vida pertence a mim? Não. Não. Foi comprada com o sangue de Cristo. Então eu não pertenço a mim. Então, a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, será o que Deus o destruirá. destruirá. Então diz assim, ó, mas que nenhum de vós padeça como homicida. É pelo fato de odiar os outros e a si mesmo, né? E a si mesmo. Por quê? Porque está fazendo as coisas erradas, né?
ou como ladrão, ou como malfeitor. Esse malfeitor aqui é muito vasto, né? Qualquer coisa que seja feita mal diante de Deus é um malfeitor. E quando a irmã White ela vai falar também sobre essa questão de ladrão, assim, né? Com a consideração que o céu tem de ladrão. Se eu não estiver equivocada, tem uma citação dela que ela fala também nesse contexto dos sentimentos que a gente causa às pessoas, né? Que é como se fosse um furto também. Uhum. Existem várias coisas que diante de Deus nós estamos roubando, né? Por exemplo, ela faz essa aplicação. Eu sei que aqui não é esse contexto da perseguição, mas, por exemplo, quando você está em um relacionamento com alguém e a fere, né? Como se você roubasse dela. Uhum. Roubar as afeições da pessoa. Isso. Então, essa questão também é bem ampla, assim, também no contexto com o próximo, né? É exatamente isso que a gente quer abordar. Que essas coisas aqui, quando elas são lidas de maneira superficial, é muito fácil da pessoa se esquivar dela, né? E dizer, isso não se aplica a mim. E se encaixar entre aqueles que estarão sendo perseguidos. Isso. Quando, na verdade, aqui diz, mas que nenhum de vós padeça. Ou seja, que nenhum de vós sofra por odiar o seu irmão e permanecer na morte, sendo um homicida. Claro que homicida aqui também se refere a quem mata, literalmente. Mas vai muito além, porque isso aqui é dito por Deus. E Deus olha as coisas muito além do que a gente costuma olhar, né? Ou como ladrão, também enquadrando isso que vocês falaram e tantos outros detalhes que Deus vê, Deus enxerga, como malfeitor ou como intrometido. Olha só. Em assuntos de outros homens. Então existe uma pessoa que ela é perseguida, e aí é uma coisa que eu vou comentar. Existe a pessoa que ela é perseguida quando ela se enquadra como no verso 14. Se sois censurados e perseguidos, todas essas coisas, pelo nome de Cristo, por estar fazendo a coisa certa, felizes sois, porque vai glorificar o nome de Deus. Agora, se vocês são perseguidos por estar fazendo essas coisas, porque eu odeio o irmão... Isso não é perseguição, né? Na verdade. Não é perseguição. Você que acha que está sendo... você que acha que está sendo perseguido, né? Uhum. E às vezes fica se vitimizando. Mas você é uma pessoa que odeia os outros, aí você é uma pessoa que rouba as afeições dos outros, machucando os sentimentos dela desnecessariamente. Você é um malfeitor porque faz coisas más, e aí é vasto, né? E você é um intrometido, olha que engraçado, né? Como intrometido em assunto dos outros. Geralmente o intrometido é ele que gosta de fofoca, né? Gosta de querer saber e de disseminar isso. E aqui diz assim no verso 16, porém se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, o que não é o caso do que foi aplicado no verso 15. Antes glorifica a Deus nisto. Então existem duas classes de pessoas perseguidas. Aqui de fato está sendo perseguida pela coisa certa, porque está fazendo a coisa certa. Que de fato está sendo perseguido como Cristo foi, porque Cristo foi perseguido justamente ou não? Uhum. Não, né? Não, injustamente. Injustamente. Agora, tem também a classe que ela faz por onde? Embora a gente vá aprender que aí também tem uma coisa que vale a pena fazer uma observação. Isso não é justificativa para perseguir, né? O verdadeiro cristão, isso, né? O verdadeiro cristão que a gente vai ver não persegue mesmo aquele que está lhe maltratando, ele tratando mal. Ele não revida e não persegue. Naquele livreto, né, que nós publicamos, Tribunais na Igreja fala muito bem sobre isso. Isso. Então isso não é justificativo, isso não quer dizer que, tá vendo, mas merece. Você pensa, não, merece não. Porque Cristo nunca fez isso com ninguém. Nem com as piores pessoas que fizeram pior mal a ele nunca fez, ele nunca perseguiu, ele nunca revidou. Ele declarou, se alguém não crê em minhas palavras, eu não o condeno. Eu não o condeno. Simples. A própria pessoa que vai se condenar. Isso. E essa pessoa do verso 15, as pessoas que se enquadram em todos esses detalhes aqui, ela condena-se a si mesma. Só o fato dela ser uma homicida, no sentido de que ela odeia os outros, ela já permanece na morte. Uhum. E ela já está em uma situação muito, muito perigosa. Então existe, no contexto da perseguição, as pessoas que elas são perseguidas pela coisa certa,
e as pessoas que são perseguidas pela coisa errada. Existem dois fatos. Um é que todo cristão verdadeiro, em quem Cristo habita, em quem o Espírito de Cristo atua, e que a pessoa atua pelo Espírito de Cristo, ele será perseguido. Por quê? Porque Cristo disse, assim como fizeram a mim, eu estou antecipando esse texto, farão a vocês também. E Cristo diz assim, né? Quando ele fala que o mundo vos odeia, porque também odiou primeiro a mim. Né? Isso por quê? Pela semelhança, né? É causa e efeito. Por manifestar o caráter de Cristo, Satanás utiliza agentes humanos para perseguir a pessoa. Esse é um fato. Agora, nem todo que é perseguido é de fato cristão. Tem esse fato também. Isso a gente se aplica para todas as áreas. Nem todo o que é vegetariano, ele é de fato cristão. E isso eu não estou me referindo aos veganos ateus, não. Estou me referindo aos vegetarianos de dentro, adventista. Que é muito... Geralmente a gente, quando usa esses exemplos, né, diz, mas tem vegetariano aí que é ateu. Não, mas tem vegetariano da verdade presente também que está desonrando Deus. O indivíduo pode até estar levando muito bem a reforma, mas o caráter não. Então, no contexto da perseguição, nós temos que examinar a si próprio, né? Agora, lembrando que nada dá justificativa para que ninguém seja perseguido, embora o indivíduo esteja errado. Não deveria ser assim. Porque, vamos ler agora Mateus 5. Olha o que é que Cristo diz. E essas palavras de Cristo, elas são para nos fortalecer. O objetivo é esse. Quando Cristo dizia isso, parece contraditório. Porque como que você pode ser feliz, abençoado, se regozijar em meio à perseguição? Vendo seus próprios irmãos, e isso é o que a gente vai ver mais para frente, que serão... Porque você ser perseguido por uma pessoa que já te odeia, tem alguma surpresa nisso? Não. Você vai ficar... como que diz a palavra? Não é nem surpreso, mas... Já é algo esperado, né? É algo esperado, né? Você não, escandalizado. Você não vai se escandalizar com uma pessoa que você já espera, né? Você já espera. Agora, a pior perseguição a gente vai ver de quem virão. Olha o que diz aqui em Mateus 5, a partir do verso 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. E essa justiça aí é a justiça própria? Não. É de Cristo. Porque tem pessoas que são perseguidas pela justiça própria, né? Pelas próprias obras. Mas, se a justiça que estiver atuando na vida da pessoa, se manifestando na vida da pessoa for a de Cristo, que nada mais é do que a revelação dele mesmo, então essa justiça aqui, ela tem que ser, para o indivíduo ser abençoado por estar sendo perseguido, por causa da justiça, não é pela justiça própria, mas sim pela justiça de Cristo, quando ela se manifesta na própria vida, né? Porque deles é o reino do céu. Verso 11. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Então isso vai acontecer? Sim. Vai. Sim. Vai acontecer. E isso acontecendo, nós devemos nos sentir mal por isso, se a nossa consciência estiver limpa, em paz com Deus. De que a perseguição seja realmente pelo motivo correto. Exatamente. E não pelas más ações, né? Isso. Porque muito se depende do comportamento também. Verso 12. Alegrai-vos. Ele estava falando de abençoados. Agora alegrai-vos. Né? Abençoado é quando é uma coisa que vem de Deus. Alegrar é aquilo que a gente deve manifestar. Então, alegrai-vos e sejam imensamente felizes. Agora, tem uma observação que deve ser feita aqui. Existem pessoas que fazem questão de ser perseguido e ficam felizes com isso. Mas é porque a pessoa provoca, o né? espírito da pessoa, muitas vezes, é de debate. De combate. Combate. E aí tá ferindo aquele princípio de Cristo, né? Que diz assim, sejam prudentes como as serpentes. Isso. E como as pombas, né? E Cristo não ia até os fariseus e sacerdotes para ficar discutindo com eles. E mostrando e passando na face deles que eles estavam errados. Não, eles que iam até Cristo. Né? Eles é quem vinham até Cristo. Cristo quieto, só fazendo o bem, só fazendo a obra de Deus.
né? Cristo nunca foi atrás dos fariseus para duas coisas, nem para pedir a aprovação deles e nem para provocar eles. Agora, eles se provocavam, eles se ressentiam, né? Porque a gente vai entender o porquê. Então, quando diz que alegrai-vos e sejam imensamente felizes, não deve ser uma alegria, como eu posso chamar... Quando se cria um tempo de angústia antecipado. Isso. Uma alegria maliciosa também. Porque tem gente que gosta, né? Gosta de ver o circo pegar fogo. Mas, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Em Mateus 10, 21 e 22 diz assim, ó: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Agora, esse irmão aqui, será que é só irmão de sangue? Não. Irmão na fé também. Irmão na fé também. Exatamente. Porque se o pai vai entregar um filho, imagina uma pessoa que não é nem parente da pessoa. E os filhos se levantarão contra seus pais e os colocarão para a morte. E aí no verso 22, e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando ele diz por causa do meu nome, será que é somente quando a pessoa ela é ameaçada de morte a negar a Cristo, o nome de Cristo? Não. Negamos a Cristo também pelas nossas ações. Isso, o Espírito de Profecia fala como nós podemos negar o nome É o de caráter. Cristo. Porque quando diz assim, sereis odiados por causa do meu nome, não é só no sentido do indivíduo que aceita o nome de Cristo. Ou que aceita os ensinos de Cristo. E que aceita os ensinos de Cristo. Mas que permitem com que esses ensinos transformem o seu caráter e reja a sua conduta. Isso. Porque aqui mesmo em Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13 diz assim, ó. Falando de Cristo, né? E ele estava vestido com veste banhada em sangue. E o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Então, quando a gente lê lá em Mateus 10, 22, que diz que sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, é também por causa da palavra, né? De tanto pregada quanto vivida. E a palavra incontaminada, né? Palavra pura, sem distorção e sem omissão. Sem os fermentos dos fariseus. Né? Isso. E ainda em Mateus 10, 24, diz assim, ó: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Então é possível, né, aos discípulos e os servos de Cristo ser como ele. Né, no caráter, né? Se chamaram Beelzebul ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos da sua casa. Então tudo isso tem que ser esperado. Tudo isso tem que ser esperado de que será vivido. De que experimentaremos essas coisas e que não deveremos nos escandalizar e não deveremos achar estranho ou se esquivar disso. Porque se estiver acontecendo pela coisa certa, pelo fato da vida e da mensagem que o indivíduo vive e prega está completamente em harmonia com a vontade de Deus, assim como era na vida de Cristo, isto acontecerá. Isto acontecerá porque eu estou ressaltando tanto isso. Porque existem casos de pessoas que elas não suportam, não querem que isso aconteça com elas, né? Não querem de jeito nenhum, e por conta disso, por ter esse perfil de não querer ter reputação manchada, ser depreciado, ser caluniado, ser maltratado, difamado, ver as pessoas com cara feia e tratando a pessoa com indiferença e com frieza, por não quererem isso, que é o que acontecia com Cristo, então, consequentemente, elas não vão conseguir viver a vida que Cristo preparou para elas viverem. Porque ele disse que se viverem como eu vivi, né, se viverem a vida que eu viverei em vocês, porque a vida que vai causar essas situações é a vida do próprio Cristo,
como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é Cristo obedecendo no homem. É Cristo operando a vida dele no homem. Isso, consequentemente, vai acontecer. Como a gente disse, acontece também com aqueles que fazem da maneira errada, mas isso não quer dizer que não vai acontecer com os que estão certos. Então, essa ideia de que se o indivíduo está sendo perseguido é porque está fazendo coisa errada. Não é bem assim. A gente não pode generalizar. Veja Jó. Vamos usar Jó como exemplo. O que é que os amigos chegaram nele dizendo, Jó, realmente é uma injustiça isso que está acontecendo com você. Né? Eu acho que isso deve ser o inimigo atacando alguma coisa, porque você nunca fez nada de errado na sua vida. Eu sei que não é porque você fez nada de errado. Foi assim que os amigos dele chegaram nele? Não. O que é que os amigos diziam? Alguma coisa você fez. Alguma você coisa você está passando por isso, é porque você fez alguma coisa. Você mexeu com o que não devia. Não era assim? Uhum. Em outras palavras, né? Eles iam muito mais a fundo. Então a gente tem que ter cuidado para não generalizar. Né? O intuito desse estudo é esse. É a gente relembrar, porque eu sei que todo mundo já leu esses textos. Quem já fez ano bíblico e tudo. É relembrar de que Cristo deixou bem claro de que isso iria acontecer. Agora, com quem vai acontecer? Só com aqueles que realmente, de fato, estiverem refletindo o caráter dele. Né? Veja o que diz no verso 34 até o 36. Esse verso aqui, ele é bem conhecido, ele é tratado por duas classes de forma errada, mas existe uma classe que tem que tratar ele da maneira certa. Não é possível. Uma classe se vale dele para fazer da vida um ringue religioso. Ficar debatendo com os outros e dizendo, Cristo não veio para paz não, é para guerra mesmo. E querer fazer guerra, querer forçar a consciência dos outros. Uhum. É aqueles que a gente estava mencionando. Mas existe uma outra classe que não aceita. Não, tem que ter paz, tem que ter união, a todo custo. Isso aqui não é bem assim. Mesmo dessa forma é porque essas pessoas não são de Cristo, porque temos que viver na união, e se essa união não está acontecendo, é porque esse grupo, essas pessoas, elas estão trazendo divisão, desunião. São os dois lados opostos, né? Uhum. Os que agem num espírito de combate e querem a toda custa enfiar de goela abaixo a palavra de Deus. E, por outro lado, existe aquele outro grupo que clama paz e segurança, que sacrificam princípios para terem a unidade. E uma falsa paz. Falsa unidade. Só que essa unidade não é a unidade pela qual Cristo orou. Isso é ecumenismo. É mero ecumenismo. O ecumenismo, em poucas palavras, é o quê? Deixem de lado a doutrina e todo mundo se junta no amor falso. A ideologia do amor da mente humana. E isso professando ser em nome de Cristo. Né? Então, a gente vai ver um texto do Espírito de Profecia que vai explicar o que ele quis dizer. Porque ele disse, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O que é a espada? A palavra. A palavra. Que contém a verdade. Isso. E essa palavra, ela é quem causa a separação. Paulo fala que ela é como uma espada de dois gumes. Isso. Ela é quem causa a separação. Diz, no verso 35, porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Meus irmãos, vamos ser sinceros e honestos. Imagina se a gente hoje não, se a gente estivesse no tempo de Cristo ouvindo isso aqui, o que a gente diria dele? Ele é um causador de confusão. Exatamente. Né? Olha, eu até fico imaginando muitos ouvindo ele dizendo isso, dizendo, olha, tá vendo? Tá vendo que é ele quem tá causando confusão com os fariseus? Ele mesmo tá confessando. Tá vendo? É ele quem é o causador. Tá vendo que os fariseus estão certos? A gente nunca para pra pensar nisso, né? A gente sempre condena os fariseus, porque é muito fácil, né? E diz, não, os fariseus. Mas será que nós hoje não fazemos
A mesma coisa. A mesma coisa. Se uma pessoa ela traz mensagens. Porque quando ele diz eu não vim trazer paz, será que ele estava com o espírito de dizer eu vim trazer guerra mesmo, eu vim fazer confusão mesmo? Também não. O que ele estava dizendo era praticamente... O problema não estava nele, estava em quem recebia o que ele falava. Exatamente. Ele, como Deus sabe do fim desde o começo, desde o princípio, Deus já sabia, ele estava simplesmente antecipando o efeito da mensagem e da vida dele. Né? Não é culpa dele e da mensagem, mas a gente vai entender de quem, o porquê que as coisas acontecem assim. E até, olha, ao ponto de mãe ficar contra filha, pai contra filho, irmãos contra irmãos, não só irmãos de sangue, porque isso iria afetar a igreja também. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Será que essa casa aqui é somente a casa onde a pessoa mora? Não. E se refere também à casa de Deus, né? É. Os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Agora veja o que é que diz o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia, explicando essa frase, diz assim, ó, Cristo declarou, não vim trazer paz, mas espada. Olha o que é que ela diz, ó. Por quê? Porque as pessoas não querem receber a palavra da vida. Porque guerreiam contra a mensagem enviada para lhes trazer alegria, esperança e vida. A gente pode fazer uma observação aqui. Então a mensagem que traz alegria, esperança e vida não é a mensagem que esse povo está trazendo, esses causadores de confusão, porque a mensagem deles causa confusão. A nossa não, a nossa causa alegria na igreja, todo mundo está feliz e todo mundo se ama. Será que é assim? Não. Que alegria, esperança e vida é essa que ela se refere aqui? Essa alegria, lembra que Cristo disse assim, alegrai-vos quando forem perseguidos por meu nome. E uma perseguição não é uma coisa boa. Uhum. E uma perseguição, uma pessoa, vamos lá, vamos colocar duas pessoas. Uma pessoa que chega bajulando todo mundo, falando o que as pessoas querem ouvir, agradando, contando piada, né, contando da vida, contando só de coisas boas, só de coisas bonitas e tudo. Essa pessoa, ela vai ser perseguida? Não. Nunca. Nunca na vida. Né? Agora uma pessoa que ela chega pregando a verdade pura, embora com seriedade, com gentileza, com educação e com humildade, e com amor no coração, com nenhum intuito de querer fazer mal às pessoas, muito pelo contrário, porque a própria verdade em si ela é a cura, ela é quem traz a vida, não é a mentira que traz a vida, a falsidade. Então essa pessoa ela vai ser perseguida ou não? Sim. Com certeza. Então, porque guerreiam contra a mensagem enviada para lhes trazer alegria, não é a mensagem que é pregada pela maioria, né? Esperança e vida. E aqui diz assim, continua o texto, consideramos os judeus indesculpáveis por terem rejeitado e crucificado a Cristo. Mas hoje em dia, as mensagens que o Senhor envia são frequentemente recebidas de maneira semelhante àquela como os judeus receberam a mensagem de Cristo. Essas mensagens que ela está se referindo são aquele tipo de mensagens bem tranquilas, bem agradáveis. Não, porque essas mensagens agradam a maioria. São as mensagens que chamam o pecado pelo seu nome. Exatamente. Né? O texto continua. Se as instruções do Senhor não se harmonizam com as opiniões humanas, aí agora ela explica o porquê que Cristo não veio trazer paz. Acontece aqui, ó. A ira assume o controle da razão. Por quê? A mensagem não agrada, não se harmoniza com as opiniões preconcebidas, o que a gente chama de pré-conceito, né? Que é um conceito já formado, é uma opinião já formada, não se harmoniza, muitas vezes não vem pelas pessoas que eles querem ouvir, né? Não vem. E são mensagens que golpeiam A consciência. Né? a consciência e os pecados. Acariciados. Isso. Aí o que acontece? A pessoa que já não vive pelo espírito, mas pela carne, Ela se enfurece. a ira assume o controle da razão. A razão diz, mas está na Bíblia, tá? Ele está lendo a Bíblia ali, está mostrando. Não, mas espera aí.
fulano não prega assim, os pastores não pregam assim, a liderança não prega assim. Então, aí diz assim, ó, e as pessoas fazem a vontade do inimigo, resistindo à mensagem que Deus envia. Satanás usa essas opiniões humanas como instrumentos afiados para atrapalhar o progresso da verdade. Isso é o que causa a divisão. Quando Cristo disse que eu não vim trazer paz, ele estava falando sobre isso. O fato das pessoas não aceitarem a verdade. Então, quem causa a divisão e quem causa desunião, quem causa a falta de paz no meio, são os que estão trazendo a verdade pura ou são os que rejeitam? São os que rejeitam. Até porque o próprio verso de Mateus 10:34, ele explica porque Cristo não veio trazer... Porque ele disse que não veio trazer paz à terra. Ele diz assim, que veio trazer a espada. E a espada é a palavra. E a palavra contém a verdade. E as pessoas não querem ouvir a verdade e nem querem se submeter a ela. Uhum. Então, quando elas veem alguém trazendo a espada do Espírito, aí elas se sentem ofendidas e começam a causar confusão. Então, quem causa confusão, quem causa separação, a guerra que Cristo mencionou aqui, não é os mensageiros que são enviados por Deus, mas são aqueles que se recusam a ouvir a mensagem. Uhum. Exatamente. E isso é o espírito de Babilônia. A gente publicou o livro O que é sair de Babilônia. E lá, Jones, um dos sermões deles, fala sobre como é lá em Babilônia, né? Que ele se refere, no caso, a Roma, ao Vaticano. E lá, as palavras deles são tomadas, mal interpretadas e são levadas para os concílios, né? Para as assembleias, para as reuniões entre eles ali, para serem julgadas e o indivíduo sofrer consequências, né? Então, consequentemente, tem que andar no trilho do homem, no trilho que o homem instituiu, no trilho que o homem produziu, não o trilho de Deus. Por quê? Porque não querem sofrer nenhum tipo de consequência. Em Lucas 21:16 diz assim, ó, e vós sereis traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos. Então está bem claro que Cristo disse que isso não era uma opção. Porque em momento nenhum você vê Cristo dizendo, talvez vocês serão, alguns de vocês serão, pode ser que aconteça, não acontecerá de certeza. Não, ele está dizendo vai acontecer. Ele simplesmente está dizendo o que vai acontecer entre o povo dele, porque ele está dizendo tudo o que ele passou iria acontecer com o povo dele. Entre eles. E seriam traições de amigos, parentes e irmãos. Não só irmão de sangue, mas irmão de igreja. Então isso tem que ser esperado daqueles que realmente estejam vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Veja agora alguns textos do Espírito de Profecia. Esse texto é muito forte e é muito interessante. Está lá em Materiais de 1888. Esse texto diz o seguinte: deveríamos ser o último povo da terra a condescender, no mínimo grau que seja, com o espírito de perseguição. No mínimo grau que seja. Então, quem faz isso, quem persegue, quem tenta coagir, quem tenta forçar o outro a aceitar a sua crença, o seu estilo de vida, o seu tipo de adoração, a maneira como a sua interpretação da Bíblia, ele, no mínimo que seja, que condescenda com esse espírito de perseguição contra aqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo, esse é o traço mais terrível de dessemelhança com Cristo. Porque esse é o primeiro traço que surgiu em Satanás, né, de ficar coagindo os anjos. Só que
tudo isso de maneira sorrateira. Uhum. Quando a gente fala essas palavras, coagir, né, induzir, né, obrigar, dá-se a impressão de que a gente está falando de algo muito bruto, feito com ignorância, né, com rigidez. Mas hoje a gente tem visto que isso é feito de tantas maneiras, porque ela diz aqui, De no maneira mínimo sorrateira. grau que seja. É a pior maneira que existe. De maneira sorrateira, de maneira tendenciosa. Isso. Inclusive, vamos ser honestos. O que é que tem mais sucesso e causa mais efeito? Eu chegar em você com ignorância, falando alto, grosso, dizer você tem que aceitar isso, rapaz, tem que aceitar, você tá errado. Ou se eu chegar em você lhe agradando, usando meias palavras, né, usando alguma coisa da verdade, e agradando você, e bajulando, e dizendo qual desses vai ter mais sucesso? Uhum. Do que é de maneira mais sutil, né? Mais sutil. Porque você chegar nas pessoas de maneira mais grossa, com certeza Vai causar ira nelas. uma ou outra que vai cair numa coisa dessa. Mas o pior tipo de perseguição é a que a gente tem vivido hoje. Aqui é camuflada. Camuflada. Né? É uma perseguição com capa de zelo pela causa de Deus. Né? E aqui diz que é o traço mais terrível de dessemelhança com Cristo. Então, quem faz isso, ele não faz ideia do quanto é terrível diante de Deus isso que ele está fazendo, esse traço de caráter. O próximo texto diz assim, ó. Se até aqui alguém que venha assistir esse vídeo ainda esteja com aquele velho pensamento de não, mas esse tipo de perseguição, isso nunca vai acontecer entre o povo de Deus. Isso nunca vai acontecer. Isso não é essas verdades que foi lida aí, que Cristo falou, não era entre o povo de Deus. Isso seria com os de fora perseguindo os de dentro da igreja. Isso seria Roma perseguindo. Isso seria os protestantes apostatados perseguindo, ateu, enfim. Isso não é entre o povo de Deus. Embora a gente já tenha falado. Isso não pode vir. Alguém pode ter esse pensamento engessado, né? Estreito. Veja o que é que diz esse texto aqui, em Cristo Triunfante. Os mestres nas escolas dos profetas, os escribas, os sacerdotes e governadores foram os piores perseguidores de Cristo. Os piores eram quem? Os religiosos. Os pagãos satânicos, Não. né, os feiticeiros das religiões de fora, Aqueles que professavam ser povo de Deus. o próprio povo de Deus, aqueles que tinham os oráculos, que tinham a verdade, que organizavam a igreja, que administravam a igreja, né? Veja que não somos nós, porque pode parecer que a gente está forçando, sendo tendencioso. Eles estão acusando a igreja, estão dizendo isso, estão dizendo... O que é que o texto está dizendo aqui? Que a perseguição, ela parte daqueles que estão na liderança máxima da igreja. Isso, que administram. Né? Isso não significa que todos que Não são líderes todos. em cargos elevados possuem esse espírito e irão fazer isso. Isso. Mas que em sua maioria sempre são eles. Ou seja, os principais vêm desses. Uhum. Não todos. Né? E vale ressaltar que a gente não está generalizando nenhuma coisa nem outra. E outra coisa, né? Também tem os membros leigos. Porque Também. existem os membros que compactuam do mesmo espírito. Isso. O mesmo espírito de perseguição, eles também compactuam. E também realizam essa obra de perseguição. E se fazem de amigo e vão entregar aos a liderança, mestres. aos Que mestres. nem fizeram com o cego de nascença. Isso. Cristo curou o cego de nascença. Quando eles viram o cego de nascença, que não era mais cego, andando, feliz da vida, dando testemunho de que Cristo abrira os olhos dele, um grupo de pessoas religiosos pegaram ele, levaram para os líderes da nação judaica e disseram, olha, ele foi curado no dia de sábado. Uhum. E aí, no desenrolar de todas essas histórias, acabou que ele foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga. Não fez nada de errado. E os pais se acovardaram e disseram assim, pergunta a ele já tem idade. Exatamente. Então, continuando o texto, diz assim, ó.
aqueles que apresentavam as mais altas pretensões de luz espiritual foram exatamente os que menosprezaram, rejeitaram e crucificaram a Cristo. E ele disse: como fizeram a mim, farão a vocês. O mesmo vai acontecer. E virá do mesmo jeito. Não virá diferente. Né? E aqui a gente pode fazer uma observação importante. Por quê? Os piores acabam sendo esses. Muito simples. Influência, poder, fama, né? O controle que eles conseguem ter com facilidade, porque a mentalidade da grande maioria é uma mentalidade que é chamada de mentalidade de rebanho, né? Que, na verdade, eu vou dizer uma palavra até mais honesta, é uma mentalidade de jesuíta. Porque os jesuítas, eles ensinam as pessoas desde crianças a se submeterem ao mestre. A se submeterem e nunca contrariar o mestre. Então as pessoas já crescem com essa educação. Aí levam isso para a igreja. Né? Aí na igreja as pessoas já têm essa mentalidade. Você não pode discordar do pastor, você não pode discordar de um teólogo, você não pode discordar de um líder que tem um cargo elevado. Porque se você fizer isso, você é um causador de confusão, você é um herege. Isso. É o mesmo espírito do papado. Infalibilidade papal dentro do povo. O que aconteceu com os fariseus, o que aconteceu durante a Idade Média, é a mesma coisa, é o mesmo espírito. Veja o que é que diz aqui, ó, na continuação desse texto. Grandes homens e mulheres, né, embora a gente saiba o que vai acontecer entre os leigos também, mas como a gente está vendo, Deus está só dizendo aqui que as consequências maiores vêm desses. Grandes homens e mulheres, bem como pessoas professamente boas, podem realizar terríveis atos em seu preconceito e posição de exaltação própria, lisonjeando-se por estarem prestando um serviço a Deus. Aí, olha como ela termina essa frase. De nada resolve confiar neles. Então, quando se diz também ser prudentes, né, como as serpentes, além daquela explicação que a irmã falou, mas serve também nesse caso, de que João Batista, a comunhão dele era tão intensa com Cristo, que ele percebia quando Satanás e os demônios se aproximavam. Inclusive nas pessoas. Não só, digamos assim, um demônio propriamente dito. Mas pessoas, os instrumentos dele, né? Mas quando eles estavam usando pessoas sendo influenciadas. Você vê Jesus Cristo com Pedro. Será que os discípulos perceberam que era Satanás ali falando e não Pedro? Não. Mas Cristo percebeu. Então nós devemos ter prudência de entender quem de fato está falando, quem de fato é boca de Deus ou não. Quem de fato está levando a verdade de Deus, não só na vida, mas na mensagem. Porque a gente tem que ter cuidado. Só porque tem um título, tem um cargo, tem que confiar automaticamente. Mas não é assim com Deus. Né? Veja, continuação desse texto, ainda nesse livro Cristo Triunfante. E aí, aquela velha máxima é o que a gente vai aprender aqui nesse trecho, nessa citação. Então vocês querem dizer que só vocês estão com a verdade? Não. E que toda a liderança está errado? Não. E que todos os outros estão errados, e todos os sábios estão errados? E que a verdade está com a minoria? A verdade sempre esteve com a minoria. Mas isso não significa que... Toda minoria tem a verdade. Toda minoria tem a verdade. Isso. E do mesmo modo como existem líderes com grandes cargos na instituição adventista, manifestando esse espírito satânico, perseguindo, coagindo e etc., também há em pessoas que possuem ministério de sustento próprio. Isso. E no caso, a questão da minoria, ela se aplica para... É minoria tanto nos leigos, que estão com a verdade, e também é minoria tanto nos líderes na instituição que estão com a verdade. A minoria é em todos os casos. No caso, no sentido positivo. No sentido de quem está sempre com a verdade,
é o que a gente vai ler aqui. É a minoria. Seja instituição, seja ministérios, seja na liderança. Cristo e os seus discípulos eram a minoria. Eram a minoria. Veja o que ela diz aqui, ó. Vocês poderão dizer: então a senhora crê que todo mundo instruído está errado e que um grupinho pobre é essencialmente minoritário. Minoritário significa o quê? Minoria. E essencialmente é uma coisa assim, bem minoria, né? Uhum. Considerado um povo ignorante e comum. É só o que será salvo. Olha a resposta dela, viu? E aí cada um pensa o que quiser. Jesus esteve entre os humildes da terra. Continua o texto. Não assumiu sua posição ao lado dos cultos, rabis e soberanos. Não foi encontrado entre os potentados da terra, mas entre os humildes. Nunca se achou a verdade entre a maioria. Foi sempre encontrada Entre a minoria. Isso quer dizer que Jesus não queria salvar os cultos, rabis e soberanos? Não. Ele não queria estar com eles? Não é uma questão de querer. Não é uma questão que Jesus rejeitavam eles. Muito pelo contrário, Jesus fez de tudo para salvar eles. Deu até a própria vida. A questão é que eles é quem não queriam. Por quê? Eram cheios de si. Então, por quê? Isso quer dizer que todos estão condenados? Não. Nós estamos falando que essa classe, elas estão condenadas. Mas é que, na maioria dos casos, o orgulho toma conta. O preconceito, né? O preconceito e a sabedoria do homem, o seu status também financeiro, eleva tanto o indivíduo que ele acaba pisando de maneira moral, né? De maneira formal. Então Cristo, consequentemente, era mais aceito entre os pobres e pelo fato de rejeitarem a verdade, por se acharem os donos da verdade, de terem monopolizado a verdade, não aceitavam a Cristo. E aí, ainda nesse livro, Cristo Triunfante, diz assim, ó. Agora a gente entra na questão da sacudidura. Uma questão tão mal compreendida. Porque tudo é estudado de maneira superficial e de maneira tendenciosa, dando a entender para as pessoas que somente o perigo está lá fora. Veja o que diz. Deve haver uma sacudidura entre o povo de Deus. Ela será o resultado da rejeição da verdade apresentada. Certo? Então, sacudidura igual rejeição da verdade apresentada. Porque existe um pensamento de que sacudidura é só quando o indivíduo sai da igreja física, foi removido, não frequenta mais, pronto, foi sacudido, acabou. Esse foi sacudido. Quem está dentro pode estar batendo na esposa, adulterando, fazendo tudo de ruim pro pátio do forró, fazendo o que quiser. Mas não foi sacudido, não. Sacudido é aquele somente que sai. Que foi removido, que saiu, não frequenta, esse aí foi sacudido. Essa é a ideia que fica. Essa é a impressão que fica, não tem outra impressão. Embora diga-se que há trigo e o joio, aí o joio hoje está trocado, não está invertido as coisas, né? A maioria diz que o joio é o povo de Deus. O povo de Deus. Porque se o indivíduo está trazendo a verdade, está lutando com Deus e buscando viver essa verdade, ele não rejeita, ele aceita. Ele reconhece seu erro e sua situação e sua condição e a sua necessidade. E ele se firma naquele, busca se firmar naquela verdade e querer viver e pregar ela. Ele não rejeitou. Como que ele pode ser sacudido? Isso aqui está dizendo que é quem rejeita a verdade, a sacudidura. Então existe uma inversão de fatores aí, né? Veja outro texto. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar. Essa palavra joeirar
ela também se refere à sacudidura. Essa palavra joeirar é aquele processo que é feito com a peneira, onde se coloca, vamos colocar o feijão? O feijão para joeirar e tirar a palha, a sujeira dele e deixar só ele. Então, o que sai é aquele que está errado, aquele que não presta, né? O que fica é o que tem conteúdo. Aqui diz assim, pois entre nós há homens perversos, que não amam a verdade e nem honram a Deus. Então você vai entendendo cada vez mais que a sacudidura, ela afeta quem não ama a verdade e quem, como diz no texto anterior, rejeita a verdade. E não o contrário. Aí o texto seguinte diz assim, estamos no tempo da sacudidura. Já vem ocorrendo. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Esses é quem são sacudidos. Próximo texto. Veja o que ela vai dizer aqui. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Então, quer entender quem é que vai ser joeirado? Quem é que vai ser sacudido, de maneira simbólica e espiritual falando? Basta você estudar a carta a Laodiceia, lá em Apocalipse 3, reconhecer o que de fato está sendo ensinado ali e analisar na sua vida se você aceitou ou não aquilo ali. Vamos dar uma lida bem breve. Porque aqui está dizendo que isto produzirá efeito no coração daquele que o receber. Então, o testemunho direto de Apocalipse 3, a carta a Laodiceia, é o que determina a sacudidura. Esse testemunho direto está lá a partir do verso 14. Primeiro diz que ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve. Ao anjo da igreja. Essa palavra aqui, ela se refere a um anjo literal? Não. Não. São os líderes da igreja. Exatamente. Por que são os líderes da igreja? Porque aqui está dizendo ao anjo, ou seja, aos mensageiros, aqueles a quem foi confiada a mensagem, que deveriam estar passando a mensagem para o povo. Por quê? Porque ele é um anjo. O que é um anjo? Um mensageiro. Ao anjo, estas coisas diz o Amém. A fiel e verdadeira testemunha, que é o que está se tratando aqui no texto do Espírito de Profecia. O princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Ou um apóstata direto, assim, aberto, ou um fervoroso fiel de Deus, obediente, que não fica argumentando com a palavra de Deus, simplesmente aceita pela fé. E deseja que essa palavra, clama que ela se cumpra em sua vida, confiando exatamente no que está escrito e não fica distorcendo para tentar adaptar ela. E diz assim, verso 16, então, como tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, vocês são indigestos. Vocês causam náuseas. Me causam mal. E aqui diz no verso 17, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Ou seja, somos ricos, cheios de faculdades, das melhores escolas, as melhores igrejas, os melhores templos. Temos tudo, do bom e do melhor. E aqui diz assim, ainda diz que não temos necessidade. Não temos necessidade de quê? De bens? Não, de Cristo na alma. Não temos necessidade nem de Cristo, nem dessas mensagens.
Porque já temos a verdade. A gente precisa mudar em nada. Não temos o que mudar. Tá tudo dando certo, tá tudo prosperando. Eu creio na mensagem adventista, então pra quê? Já é. O fato da prosperidade material e temporal e financeira é o que leva a muitos a achar que aí sim está dando certo, que Deus está com o povo e que está prosperando. Mas a carta a Laodiceia diz que não é assim. Uhum. A carta a Laodiceia diz que e não sabes. Quando Cristo diz que a pessoa não sabe, a pessoa sabe. Não. Então, se ele está dizendo que a gente não sabe, É porque a gente não sabe mesmo. estamos ignorantes em relação ao nosso estado. Isso. E dizer que a gente sabe é dizer que Cristo está mentindo. Cristo é um mentiroso. E Cristo não mente. Então, Por isso que ele se apresenta como a fiel e verdadeira testemunha. Isso. Indicando que vocês não são os fiéis e verdadeiros testemunhos. É. Então, fique com o meu testemunho e tire um testemunho de vocês. Porque diz assim, ó, não sabes que és um desgraçado. Quem gosta dessa mensagem? Miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso estado. E os que rejeitam essa informação os que são joeirados. E alguém pode dizer assim, não, mas a gente sabe que a gente é pobre, desgraçado, a gente é pecador mesmo e tudo. Dizem da boca para fora. Mas não se sentem assim. Mas no comportamento não demonstra isso. Se sentem confortáveis até demais. E se sentem confortados com o quê? Com o pecado. Com a mornidão. E com a mornidão. Ela diz assim no livro Mensagens Escolhidas. Eu acho que é no volume 1. Ela diz que a gente precisa entender e sentir que somos pecadores. E ela menciona que existem aqueles que professam com a boca, que se humilham diante de Deus, dizendo que são pecadores e etc. Mas ela diz assim, eles não se sentem assim. Porque no coração habita o orgulho. Uhum. Aí ela fala que isso aí é a falsa humildade. Isso é hipocrisia. Então, veja que a informação do lado C é essa. Ele aconselha que dele compre ouro refinado no fogo, que é a fé verdadeira, que ela é refinada no fogo das aflições e das provações, e essa fé que não foi entendida, né? Ela, na realidade, essa fé foi rejeitada. Que é a fé que... o entendimento correto da fé que Deus deu através de Jones e Wagner. Uhum. E que pouquíssimas pessoas têm compreendido e aceitado. Para que tu sejas rico e vestes brancas, que é a justiça de Cristo, o caráter dele, e para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não te apareça, e que unjas teus olhos com colírio, que é o discernimento espiritual, né, para enxergar a real situação, condição e necessidade, para que possa ver. Então, isso aqui é só uma breve pincelada na mensagem de Laodiceia, e que diz que essa mensagem, quando ela é estudada a fundo, ela é quem causa a sacudidura. E o texto do Espírito de Profecia continua dizendo assim, ó, e o levará a empunhar um estandarte e propagar a verdade direta, aqueles que aceitam, né, esse testemunho. E levará a propagar a verdade direta, né, sem rodeios. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Veja que ela repete de novo a palavra direta. Então é uma mensagem sem rodeios, sem enrolação, sem omissão. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. Então a mensagem de Laodiceia não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Ou zombam e desconsideram, ou não querem nem saber. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade, os que recebem obedecerão e serão purificados. Quando for invalidada a lei de Deus e a igreja for joeirada, pelas ardentes provações que sobrevirão a todos os que vivem sobre a terra,
uma grande proporção dos que parecem genuínos darão ouvido a espíritos enganadores e tornar-se-ão traidores, traindo depósitos sagrados. A traição começa traindo a verdade. Começa por aí. E aqui está dizendo que quando foi invalidada a lei de Deus, a gente vai ver que essa questão de invalidar a lei de Deus, dá-se a entender, e é só assim que se ensina, que é só quando vier o decreto dominical. Mas será que essa invalidação da lei de Deus, não existe um caminho sendo preparado para isso acontecer? O texto continua. Demonstrar-se-ão os nossos piores perseguidores. Quem? Os de fora? Não. De dentro. Os que rejeitam a mensagem da testemunha fiel e verdadeira. Exatamente. E eles serão traidores, primeiramente da verdade e depois dos próprios irmãos. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, pervertendo a palavra, para arrastar os discípulos atrás deles. E muitos darão ouvido a espíritos enganadores. Sobre a questão de invalidar a lei de Deus, esse texto que a gente leu agora há pouco começa dizendo que quando for invalidada a lei de Deus é que essas coisas vão acontecer. E aí dá-se a impressão, ou seja, muitos ensinam que isso só vai acontecer quando vier a lei dominical. Só. Quando vier a união entre Estado e Igreja. Ali nós teremos assim um clímax, né? É o ápice. É. Porque não serão apenas adventistas perseguindo os adventistas. Serão adventistas que vão se unir com o papado, com o protestantismo, com o poder civil, para perseguir os adventistas remanescentes. De forma mais intensa. Mas veja o que é que diz aqui, ó, nesse texto do Espírito de Profecia. Os atos de deslealdade do pecador, invalidando a lei de Deus, expõe-se-lhe à vista, e seu espírito se abate e aflige sob a influência prescrutadora do Espírito de Deus. Então, os atos de deslealdade invalidam a lei de Deus. Então, o caminho está sendo preparado. As pessoas já estão invalidando a lei de Deus hoje em suas vidas. Então, quando o povo de Deus, ou melhor, quando entre o povo de Deus, se levantam homens dizendo que não é possível guardar a lei, a gente deve aceitar a lei, pode tentar, mas não conseguimos guardar a lei. E não conseguiremos. Isso não é invalidar a lei de Deus, não? Sim. Então, aquilo que a gente leu anteriormente já está acontecendo. Veja o que é que diz no próximo texto. A lei de Deus é invalidada. E mesmo entre os que defendem seus reclamos obrigatórios, há alguns que transgridem seus preceitos sagrados. Então, a lei de Deus ela é invalidada por aqueles que defendem, dizendo que é obrigatório, porque é assim que a gente aprende. Não, que a lei não foi abolida. A lei é obrigatória. Mas, aí vem o porém, nós devemos tentar, devemos aceitar a lei, mas nunca guardaremos elas. Uhum. Então, isso invalida a lei de Deus na vida entre o povo de Deus. Jesus Cristo disse o seguinte, em João 16, do 1 a 4. Estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais. Então, Jesus Cristo diz essas coisas para que não venhamos a nos ofender. Porque a maioria das pessoas, elas não querem ser perseguidas, não querem ser caluniadas, nem passar por essas coisas, porque se ofendem. Mas ele disse assim, ó, eles vos expulsarão das sinagogas. Até agora a gente não tinha lido isso. A gente tinha falado de perseguição, de difamação, de todas essas coisas. Mas chegará o tempo que acontecerá isso que ele está dizendo aqui. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Esse matar aqui a gente sabe que não é somente matar fisicamente. Uhum. Verso 3 diz, e essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. É quando a gente lê aquele texto que diz que vocês nem conhecem a Deus e nem ao seu poder. Mas tenho-vos dito estas coisas, para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Então, quando acontecer tudo que a gente está aprendendo aqui, para que se lembrem que ele já tinha falado que ia acontecer.
E não achem que não vai acontecer. E se não acontecer, Ellen White mesmo disse, por que hoje é que não há perseguição, a igreja não está sendo perseguida? Não faz a diferença, né? Porque ela se conformou com o mundo, se uniu ao mundo. Aí ela diz, quando houver Reavivamento da verdadeira piedade. Lá daquele tempo, do verdadeiro protestantismo, aí as fogueiras vão se acender. Quando? Então, se não se acendeu, é porque ainda está longe, né? Ela fala no livro Grande Conflito, tem uma citação que ela diz, que quanto mais nos assemelhamos a Cristo, mais perseguidos seremos. Isso. Porque era o que acontecia com ele. Olha o que é que diz com relação ao que Cristo falou. Que vos expulsarão das sinagogas. E aí as pessoas, muitos, eles fazem de tudo para que isso não aconteça. E, de fato, a gente não deve se orgulhar disso e nem querer que isso aconteça. E nem buscar essas coisas, né? Isso. Mas o fato é que se a gente buscar permitir que Cristo reproduza o seu caráter em nós, a perseguição será certa. Será natural. Porque Paulo, ele diz assim, Paulo menciona que aqueles que buscam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz assim... Poderão ser, talvez serão. Uhum. E ele também não menciona que eu devo buscar ser semelhante a Cristo para ser perseguido. Não. Todo aquele que busca viver uma vida piedosa em Cristo Jesus vai ser perseguido. Ele só está dizendo a consequência. A consequência. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que é uma coisa que a pessoa deva se orgulhar, que tem que querer isso na vida. Porém, ele também está dizendo que será. E se não está sendo... É porque não estamos imitando a Cristo. Exatamente. E quando começar a ser, tem pessoas que começam a recuar. E aí, nesse recuo, elas correm o risco de começar a colocar debaixo do tapete tudo que aprendeu. E se tornar perseguidoras. Isso. Veja, a questão de expulsar, Jesus Cristo disse que vai ocorrer. Certo. Mas ser expulso, isso deveria ser algo que as pessoas deveriam evitar de tal forma, de que por ter medo de ter seu nome removido e tudo mais, a tal ponto de achar que não, se eu for expulso eu estou perdido. Veja o que é que diz esse texto aqui. A ovelha foi expulsa do aprisco, por ser uma testemunha viva do poder de Cristo. Aqui se referindo a um personagem. Na verdade, esse texto aqui, o contexto dessa citação é falando daquele homem lá que foi cego, que foi curado. Foi curado. E, diante de toda aquela situação, no final ele é expulso da sinagoga. Uhum. E ela diz aqui, a ovelha foi expulsa do aprisco por ser uma testemunha viva do poder de Cristo. Do poder da atuação de Cristo na vida dele. Aí ela diz assim, muitos foram expulsos da igreja, cujos nomes foram registrados no livro da vida. Então, ser expulso não significa que o indivíduo foi tirado do livro da vida. Está perdido, né? E está perdido. Isso aí é teologia católica. É o medo que é causado. Isso é uma maneira de prender as pessoas. O catolicismo ensina que quando uma pessoa tem o seu nome removido do livro da igreja, automaticamente Ela está no inferno já. Ela foi desligada dos livros celestiais. Isso. Então, quando esse tipo de pensamento invade o adventismo, eles estão manifestando o espírito do papado. Isso. Em contrapartida, agora a gente vai para esses textos aqui que dá a contrapartida. Diz assim, muitos se acham destituídos de vida espiritual. Têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Muitos se confiam no título, no batismo, nos dons e no nome registrado no livro da igreja. Embora não admita, mas se confia pelo fato dessas coisas, de estar em conformidade com essas coisas,
Isso é uma garantia de salvação. Teologia católica. E aqui está dizendo que existem muitos que têm o seu nome no livro da igreja, mas não estão no livro da vida do Cordeiro. Eles, agora preste atenção nisso, ó. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Olha isso. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem, pessoas ativas, zelosas na causa de Deus, né? Pessoas que fazem muito. Homens de Deus. Homens de Deus. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos. E espiritualmente falando. E esse morto é o que a gente viu lá em 1 João 3, permanecendo na morte, ou seja, na morte eterna. Esse outro texto diz assim, ó: muitos que na terra ocuparam altos cargos como cristãos não se encontrarão entre a multidão feliz que circundará o trono. Os que tiveram conhecimento e talento e todavia se deleitaram em disputas e em impiedosas contendas não terão lugar entre os remidos. Desejavam realizar alguma grande obra para que fossem admirados e lisonjeados pelos homens. Olha o problema. Né? Você vê muito que se faz muita questão de participar de debates, né? Até debates na televisão, nos podcasts, para mostrar quem está certo e que o outro pastor da outra igreja está errado, para mostrar que não sei quem está certo e que a gente está com a verdade. É que diz, ó, para que fossem admirados e lisonjeados pelos homens. Esses que têm esse perfil, mas seus nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: não vos conheço. São as tristes palavras que Cristo dirige aos tais. Mas aqueles cuja vida foi aformoseada por pequenos atos de bondade, por ternas palavras de afeição e simpatia, cujo coração fugia das lutas e contendas, não tem prazer nessas coisas, que nunca fizeram uma grande obra, não são famosos, né? Não são grandes estrelas, influentes, com o fim de ser louvados pelos homens, não queriam isso e evitam essas coisas. Esses se acham escritos no livro da vida do Cordeiro. Embora o mundo os considere insignificantes, são aprovados por Deus perante o universo reunido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz que aquilo que muitas vezes nós consideramos como grande demais e muito exaltado diante de Deus não é. E aqueles que a gente muitas vezes despreza diante de Deus não é assim. E isso é a mentalidade católica, né? Olha esse outro texto. Unir-se à igreja é uma coisa. Ligar-se com Cristo é outra coisa. O quê? Completamente diferente. Completamente diferente. Olha que coisa. Será que esse texto é agradável a gente ouvir ele? Não, nem um pouco. Nem todos os nomes registrados no livro da igreja estão listados no livro da vida do Cordeiro. Muitos, embora aparentemente crentes sinceros, não mantêm um relacionamento vivo com Cristo. Tem seus nomes nos registros, mas a obra interior da graça não atuou em seu coração. Como resultado, eles não são felizes e tornam difícil a obra de servir a Deus. E ainda atrapalha. Então, uma pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço, ainda dificulta a obra de Deus. E esses Deus. aqui, essa classe de adventistas, serão joelhados. Isso. Eles serão sacudidos e passarão, assim, na realidade, eles já estão nas fileiras de Satanás. Isso. Só que de maneira declarada, eles passarão para... De maneira física e visível. Física, né? visível, para as fileiras do adversário, para perseguir os adventistas remanescentes. Mas como o próprio Jesus Cristo disse aos judeus, que quando ele falou sobre a liberdade, os judeus disseram: nós não somos escravos. Escravos.
E Jesus Cristo começou a explicar assim, vocês são. Por quê? Porque vocês servem ao pai de vocês, O diabo. o diabo. E isso, eles estavam fora da igreja, das sinagogas. Não. Eles expulsavam, né? Uhum. Os outros. Expulsavam o próprio Jesus Cristo. Eu pergunto, esses que se mantinham na igreja e expulsavam Cristo. Cristo foi expulso, o nome dele foi tirado. Não. Olha o que é que diz aqui, ó, nesse outro texto. A mera profissão nada é. Ou seja, ter tido o nome na igreja. Isso significa que a gente deve tratar isso com desprezo de forma que não alguma. significa nada. Que não significa de forma alguma. Não estamos falando isso. Não é isso que a gente está querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que nossa salvação não depende disso. Isso. Não se deve tratar isso com desprezo, nem menosprezar isso. O próprio Espírito de Profecia aqui está deixando para a gente a informação de que não se deve estar dependendo disso e se confiando nessas coisas. Não é isso que vai tornar o indivíduo Isso seria eleito. justificação por obras. Exatamente. E assim, o que ela está querendo expor é o seguinte: se você deve sim se unir à igreja por meio do batismo, você deve sim trabalhar na causa e junto com a instituição. Porém, quando você tiver que tomar a decisão entre a verdade e o seu cargo, o seu título ou a sua membresia, então você vai ter que escolher estar com a verdade. Ou Cristo. Ou Cristo, né? E a sua verdade. Antes obedecer a Deus do que aos Que homens. aos homens. Vocês lembram era Pedro e e quem? João. E João, né? Estavam pregando, expulsavam eles e diziam, não pregue mais em nome desse homem aqui. E eles pararam? Não. Não. Escolheram, né? Sim, eu ia ler o texto que diz assim, a mera profissão nada é. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Isso não é para a gente depreciar e menosprezar o fato de que é necessário que socorra. Porém, isso é para que as pessoas não se confiem e não se acomodem nisso. Uhum. Porque é o que acontece. Se acomodam e se conformam e acham. E isso é dado a entender também para elas. Não, isso não se preocupa. Frequenta a igreja, é batizado, teu nome está aqui. Devolve dízimo e oferta, vem para a igreja no sábado. Vem no sábado. Olha o que diz esse outro texto. Muitos cujos nomes estão registrados nos livros da igreja não são cristãos. Ela nunca fala poucos. Ela sempre fala muitos. Muitos. Para a parte negativa, você percebe que sempre é usada a palavra muito. Uhum. E para a parte positiva, sempre pouco. Em 1 João 3. Agora a gente vai encerrar com alguns textos. E desses textos, eles vão servir de ponte para o próximo assunto, que será no próximo podcast. Onde a gente vai explicar melhor por que essas coisas acontecem de maneira mais profunda. Por que os homens perseguem? Mesmo sendo povo de Deus. Por que há essa perseguição? Por que há esse conflito? Essa divisão? Por que não se vive em paz? Vamos ver o exemplo de dois personagens clássicos da Bíblia. Veja o que é que diz 1 João 3, do 11 ao 12. Versículo 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Isso é pregado assim de maneira absoluta, né? Todo mundo fala que tem que amar, só que na prática isso não existe. Né? Na prática, só o fato do indivíduo coagir o outro, induzir o outro, difamar, depreciar, caluniar e fazer todas essas coisas, isso é amor? Não. Por isso que no verso 12, veja como é que o verso 12 começa. Não como Caim. Agora liga esse início do verso 12 com essa frase final do verso 11. Devemos amar uns aos outros. Não como Caim. Não como Caim. Então, um amor falso, né? Ele dizia que amava o irmão. Certo? Mas que era do maligno, continua o verso, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas próprias obras eram más e a do seu irmão justas. Agora, veja o que é que o Espírito de Profecia diz aqui. Embora esteja aqui comentário bíblico adventista,
Isso está na seção dos comentários de Ellen White. Então, isso é um comentário de Ellen White, não é comentário dos teólogos. Qualquer homem, seja ele ministro ou leigo, que busque compelir ou controlar a razão de qualquer outro homem, torna-se um agente de Satanás para fazer a sua obra. E aos olhos do universo celestial, ele carrega a marca de Caim. Então, o que foi que Caim fez com Abel? Coagi-lo. Controlar. Eu sou o mais velho. Você deve fazer como eu faço, né? A sua adoração a Deus tem que ser igual à minha. Eu sou sacerdote. Agora, imagina, o indivíduo já tem esse espírito. O indivíduo já tem esse espírito de querer ser o tal, de querer mandar, né? E de querer controlar. Aí vem um mais novo. E esse mais novo, ele pode ser tanto na idade como espiritualmente falando. Espiritualmente. O indivíduo ele pode ter 25 anos de idade e ter 10 anos de igreja. O indivíduo tem 50 anos de idade e tem 1 ano de igreja. Você batizou recentemente. Uhum. Mas no caso de Caim e Abel, Caim, o mais velho, se sentiu sacerdote. Eu é quem dou as orientações aqui, você é meu irmão, siga o que eu digo. A adoração a Deus é assim. E ele tinha o jeito dele, ele queria que Deus aceitasse a adoração dele do jeito dele. Ele entregou o que ele sabia fazer, ele era agricultor. Então ele misturou a sabedoria dele com o que ele aprendeu de Deus. E ele deu a Deus o que ele achava que Deus deveria aceitar, né? E aí chega no irmão e coage o irmão. E o irmão diz: não. Vou adorar a Deus da maneira que ele Eu pede. vou adorar a Deus do jeito que Deus quer. Eu aprendi, eu diria que dos pais, que Deus quer que a adoração a ele seja assim. O indivíduo já tem aquele espírito. Aí, meu amigo, a explosão vem lá dentro, né? A ira, Como assim? como ela falou, né? Tu mais novo, querendo saber mais do que eu como é que se adora a Deus, querendo dizer pra mim como é que se adora a Deus. Eu que sou o sacerdote do lar. Eu que sou o sacerdote mais velho, mais sábio do que você, aprendi primeiro do que você. Aprendeu tudo mais, eu não sei que idade, eu não sei qual era a diferença dos dois. E ele querer coagir o irmão não. O que acontece? A história conta pra gente. Veja, Gálatas 4, 29. Diz assim, ó. Esse texto, nós iremos estudar ele e boa parte do capítulo de Gálatas 4 no próximo estudo. Mas eu já vou dar uma deixa aqui para estimular, para que a gente possa estudar mais, querer entender mais sobre isso. Por que esse espírito se manifesta entre o povo de Deus? De um querer mandar no outro e perseguir o outro. Diz assim, ó, como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Então, já deixo uma pista aqui. Os que são nascidos segundo a carne perseguem os que são nascidos do Espírito. Mas todo mundo nasce da carne. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Todo mundo nasce da carne. Mas Cristo ele declara assim, né? O que é nascido da carne É carne. é carne. E o que é nascido do Espírito É espírito. é Espírito. Então, nascer da carne... Ele não está se referindo ao nascimento que todo mundo nasce, Literal, criancinha, né? Mas aquele que é carnal, Que mesmo segue, sem Que professando ser cristão. mantém-se, né? que anda segundo os desejos de sua carne. A questão do nascer da carne significa aqueles que vivem de acordo com os impulsos e desejos de sua carne. E permanecem carnais. Dando os frutos da carne, né? Que Gálatas Enquanto também que vai o do falar. Espírito é o que nasceu de novo. E um dos frutos das obras da carne é a perseguição. É a perseguição. A intolerância religiosa. Isso. E esse estudo a gente vai entender melhor, esse assunto a gente vai entender melhor no próximo estudo, porque iremos estudar os filhos de Deus e os filhos do diabo e as duas alianças. Esse verso aqui, 29, ele está no contexto das duas alianças.
daqueles que são nascidos da escravidão e dos que são nascidos da liberdade. E aí a gente vai entender quem são esses e a quem nós pertencemos. Qual aliança nós estamos? Em qual aliança nós estamos, né? E para a gente finalizar o estudo, eu trouxe esse texto para deixar aqui um recado para a gente refletir, né? Que diz assim, ó, no Espírito de Profecia: embora nos esforcemos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a unidade do Espírito, ela é uma união que é fruto do Espírito e não da carne. Não deixaremos de, por meio da pena ou da voz, protestar contra a intolerância. Então, o recado de Deus é esse. Não deixem de ser protestantes. O protesto não acabou. Ellen White fala, né? Uhum. O protestantismo não acabou. Se a gente para de protestar, embora com o Espírito de Cristo, E era o que Cristo fazia. que era o que ele fazia, e ela diz aqui, ó, não é só com a vida, mas é também com a pena, ou seja, com materiais, publicações e tudo mais. E com a voz. E com a voz, com a mensagem, né? Pregando, ensinando e tudo. Contra a intolerância. Porque hoje se existe essa intolerância contra a verdade. Uhum. Contra Sempre a verdade. existiu. E sempre vai existir, né? E sempre vai Enquanto existir. Satanás estiver nesse reino, nesse mundo, a intolerância contra a verdade, ela sempre existirá. No meio do povo de Deus. Né? E que esse assunto nos ajuda a refletir sobre tudo que Cristo falou. Isso iria acontecer. Isso vai acontecer. Porém, Já está acontecendo. está acontecendo Não, isso sempre aconteceu. e né? não vai acontecer com todos. E assim, a questão é que só está se intensificando, mas sempre, em todos os movimentos, por exemplo, na igreja primitiva aconteceu com os protestantes na Idade Média, antes da Idade Média ali também com os valdenses, albigenses, aquele povo, sempre que se manteve firme com a verdade era perseguido. E recentemente na história da igreja, também os nossos pioneiros foram perseguidos nas suas respectivas igrejas. E agora, esse mesmo espírito também... o que aconteceu após a Conferência Geral de Minneapolis. Jones e Wagner sendo fortemente perseguido. E hoje a perseguição ela continua. Uhum. Do mesmo jeito. São os mesmos princípios e os mesmos propósitos. Então, a suma desse estudo é que devemos nos manter firmes. Né? Nos manter firmes com equilíbrio, mas ter cuidado até com esse equilíbrio, né? Porque Laodiceia É equilibrado. é equilibrada, né? Então, o equilíbrio ele tem que ser totalmente na verdade. Né? E ter cuidado nem tanto para ir para o extremo de ser uma pessoa inconveniente, Intrometida. intrometida e pessoa que gosta de contenda, mas também ter cuidado para não se tornar um covarde, porque na lista dos que não vão herdar a vida eterna, os covardes estão lá primeiro na lista. Uhum. Os covardes são aqueles que não querem manchar a reputação, não querem ser difamados, caluniados, maltratados nem nada. Então que Deus nos dê o seu Espírito para que o Espírito dele nos ajude a lidar com toda essa situação. No próximo podcast estudaremos mais a fundo a questão do porquê que existe isso entre o povo de Deus. Então que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a ter discernimento sobre todas essas coisas, né? Eu sei que uma coisa é certa. Infelizmente esse assunto vai ser mal compreendido, né? E até vão dizer que a gente está falando contra a igreja e tudo isso mais. Mas isso já é de se esperar. Mas que Deus dê discernimento àqueles que venham a assistir esse vídeo para não levarem para esse ponto. Porque não é esse o intuito. Até porque a gente não falou o nome de ninguém. A gente só falou a realidade do que Cristo mesmo falou que iria acontecer. Que aconteceu como ele. Aliás, aconteceu com ele e como ele acontecerá novamente. Uhum. É inevitável, né? Essas coisas que vocês mostraram aí,
é inevitável que não aconteça. Né? Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O que não pode, claro, né, é acelerar isso pra gente hoje, né, trazer pra gente hoje. Mas é inevitável, vai acontecer. E é como você falou, a gente espera que você de casa não interprete mal. Nós não estamos aqui falando de ninguém, mas simplesmente é a verdade. Mais cedo ou mais tarde essa realidade vai chegar em cada um de nós e a gente tem que estar preparado para ela. E como é que a gente se prepara? Estudando e aprendendo junto de Cristo. E chegamos ao final de mais um estudo. A gente espera em Deus que você tenha gostado, tá bom? Que seja uma realidade em sua vida, assim como foi na nossa, cada texto desse. Que Deus abençoe grandemente a você e eu reforço aqui o convite para o nosso primeiro congresso, que será realizado em novembro, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, aqui em Caruaru, tá bom? Se inscreva, nós vamos deixar o número aqui abaixo para que você possa entrar em contato conosco e saber mais informação. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.